Bem-vindo ao InCore Talks, o podcast do InCore HCFM USP. Olá a todos, meu nome é Rodrigo Atanásio, médico assistente, pneumologista aqui da divisão de pneumo do InCore, e vamos começar mais um InCore Talks, o nosso podcast aqui do InCore, com a presença de uma ilustre unanimidade aqui dentro da área de sono, Dr. Pedro Genta, que a gente vai falar um pouquinho aqui sobre os dispositivos sobre o tratamento da apneia do sono, principalmente aí o CPAP e versus o alto CPAP. Pedro, primeiro, super agradecido você estar aqui com a gente hoje. E eu queria começar perguntando para você, e com uma pergunta assim, mais abrangente, que você falasse um pouco para a gente qual é essa importância do tratamento adequado dos pacientes com apneia obstrutiva do sono, principalmente aí com a ventilação não invasiva. É um prazer, Rodrigo. Muito obrigado pelo convite de estar aqui e poder contribuir por mais essa excelente iniciativa. Então, vamos falar um pouquinho aí sobre o tratamento da apneia do sono. E o CPAP, de fato, é o principal tratamento ainda hoje, né? E a gente vai focar um pouco nas modalidades que a gente tem de oportunidade de usar o CPAP, né? E a utilização do CPAP tem os seus desafios, né? A gente tem que controlar questões de adesão, de eficácia, de vazamento, né? E é muito importante que esses parâmetros todos estejam adequados para que o paciente tenha benefício e, sobretudo, ele tolere o tratamento, né? O CPAP é um tratamento amplamente usado e aceito pelos pacientes. A enorme maioria das pessoas que recebem a indicação do CPAP vão bem com ele, têm boa adesão. Mas alguns têm dificuldade e a gente tem que aprender a identificar os desafios, os efeitos colaterais para otimizar o conforto e a eficácia do tratamento. Não, perfeito, Pedro. E assim, nessa linha de que a ventilação não invasiva é o tratamento padrão ouro para o manejo desses pacientes, qual seria então aí mais ou menos a diferença entre essa modalidade do CPAP fixo versus o alto CPAP? Pois é, o CPAP fixo mantém a pressão, o aparelho é mantido sob uma única pressão durante a noite inteira, utilizando ou não uma rampa inicial em que a pressão vai subindo lentamente até que atinja essa pressão fixa. Já o alto CPAP foi desenvolvido pela indústria há muitos anos atrás, provavelmente mais de 20 anos atrás, no intuito de transformar o tratamento numa experiência melhor, mais confortável, né? O alto CPAP tem a vocação de manter a pressão média mais baixa do que se você utilizasse a pressão fixa. Acontece que durante o uso do alto CPAP, o aparelho vai começar numa pressão mais baixa e vai obedecer à detecção de eventos respiratórios e alterações da curva de fluxo que o aparelho vai analisar respiração por respiração, na procura de evidência de que o indivíduo está roncando e está tendo um fenômeno de limitação de fluxo. Nesses momentos, a pressão do CPAP vai ser aumentada conforme o algoritmo de cada fabricante. Depois que o paciente atinge uma estabilidade da respiração, o aparelho agora vai começar a reduzir a pressão. Então, ele fica fazendo esses ciclos de aumento e redução da pressão a noite inteira. E o objetivo é trabalhar na menor pressão possível. Acontece que nessas reduções de pressão pode haver aparecimento de novos eventos respiratórios. Agora, o problema do alto CPAP começa na falta de evidência de que ele seja superior ao CPAP fixo. Outro problema do alto CPAP é que ele é um pouco mais caro do que o CPAP fixo. E um terceiro problema do alto CPAP é que, em alguns casos, isso não é tão comum assim, mas eu já vi várias vezes, o alto CPAP trabalha numa pressão mais alta se você comparar com uma pressão titulada. Nos estudos iniciais, o alto CPAP foi equivalente à pressão fixa titulada no laboratório. Mas o que a gente vê em alguns casos é que a pressão é exagerada. Eu já tive alguns pacientes com pressões perto do limite
da capacidade do aparelho, né? E não tem muita lógica por que alguns pacientes têm esse resultado de uma pressão exagerada no alto CPAP. Agora, tem uma das coisas que a gente sabe que pode influenciar nessa exagero na detecção da pressão, que é o vazamento. Acontece que o alto CPAP utiliza a curva de fluxo para detectar os eventos respiratórios. Se houver vazamento, a curva de fluxo fica modificada, alterada, e isso torna o aparelho muito incapaz de detectar os eventos respiratórios, e aí ele começa a agir de uma forma inadequada eventualmente. Então, o paciente que está tendo muito vazamento, tome muito cuidado com o uso do alto CPAP, porque ele tem risco de exagerar a pressão. Então, no frigir dos ovos, né, o alto CPAP tem alguns problemas. A grande vantagem do alto CPAP é na ajuda da detecção de qual é a pressão ideal para aquele paciente. Se você tem um paciente acabou de chegar no seu consultório com uma polissonografia com um índice de apneia que você recomendaria o tratamento com CPAP, agora você tem duas escolhas: ou você titula a pressão de CPAP no laboratório, ou você você indica que o indivíduo comece a usar o CPAP na casa dele. Utilizando na casa dele, uma forma simples dele começar é usar um alto CPAP para que o aparelho estabeleça uma pressão ideal de uso. Outra forma que você pode fazer, eventualmente, é estabelecer uma pressão de início do CPAP entre 4 e 10 centímetros de água, dependendo da gravidade da apneia, e depois fazer ajustes mais finos conforme o índice de apneia que o paciente vai ter. Mas nesse cenário, o alto CPAP realmente tem uma utilidade, porque você pode indicar que o paciente inicie o tratamento e o aparelho vai se autoajustar. Já no segundo momento, depois de uma primeira semana de adaptação, né, a minha sugestão é realmente fixar a pressão do CPAP para a enorme maioria dos pacientes, para que haja um controle dessa possibilidade do aparelho se desgovernar e utilizar uma pressão exagerada. Apesar de raro, traz desconforto para o paciente. Então, eu sugiro que o alto CPAP seja utilizado de uma forma breve, por alguns dias apenas. E o que se recomenda é utilizar a pressão do percentil 90 ou 95, de acordo com o fabricante, como a pressão de alvo para a pressão fixa posteriormente. Então, essa é um panorama geral aí do alto CPAP e do CPAP de pressão fixa. E eu, sinceramente, tenho tendido a favorecer o uso a longo prazo da pressão fixa em detrimento do alto CPAP. Não, excelente, Pedro. E assim, acho que uma mensagem muito bacana que você traz também, felizmente, até nessa questão de medicina personalizada, da gente vai tratando o paciente, vai estar sempre tendo aquele feedback dos relatórios e obviamente, olhar e no acompanhamento como é que está a adaptação e aí fazer alguns ajustes. E nessa pegada, eu queria até que você comentou super bem, acho que até para a prática, para deixar claro para todo mundo, né? Então, a gente botar depois de algum tempo essa pressão aí fixada em torno do percentil 90, 95, mas você comentou aí de uma semana, seria uma semana o tempo de alto CPAP para você poder escolher essa pressão, um pouquinho mais? Como é que você faz isso na prática? Uma semana é suficiente, não precisa mais do que isso. Se o paciente estiver bem adaptado, é o suficiente. E essa coisa do alto CPAP é muito confusa, porque existe uma certa variabilidade da pressão noite a noite, né? Mas uma semana é suficiente para ter uma média e nessa semana é importante você avaliar se tem vazamento, porque se tiver, você poderia até tentar diminuir a pressão, fixá-la e diminuir a pressão na suposição que ele tenha eventualmente exagerado na pressão. Sobretudo se o indivíduo tiver uma apneia do sono não muito grave, não for um paciente muito obeso e a pressão de percentil 90 ou 95 for muito superior a 10 centímetros de água, né? Nesses casos, eu
sistematicamente tento reduzir um pouquinho a pressão do CPAP, sobretudo se o paciente tiver algum desconforto, porque a gente tem visto com a capacidade do telemonitoramento, de que às vezes a gente atinge pressões muito baixas, muito aquém da pressão sugerida no auto-CPAP, com um controle do índice de apneia residual perfeito. Então, vale a pena, na queixa do paciente que a pressão esteja ainda muito incômoda, dentro de um índice de apneia residual controlado, abaixo de 10, abaixo de 5, de você eventualmente fazer reduções lentas aí da pressão do CPAP com uma tentativa de trazer mais conforto, né? Eu diria que nosso ambulatório, a pressão média de CPAP tem reduzido ao decorrer dos anos pelo advento do telemonitoramento, porque agora a gente, em vez de poder modificar a pressão do CPAP a cada 6 meses, 1 ano, a gente pode fazer todo dia. Então, a gente, fazer ajustes, uma tentativa de ajuste reduzindo a pressão do CPAP e olhando o índice de apneia é extremamente seguro e muito útil para otimizar a adesão ao paciente. Uma questão que eu acho que é importante ressaltar é que tem dois cenários, pelo menos, de contraindicação do auto-CPAP. Um deles é o indivíduo que tem apneia central, indivíduo que tem respiração de Cheyne-Stokes, ou que ele tem muitas apneias centrais durante a polissonografia. Esse a gente sugere fortemente a não confiar no auto-CPAP, porque a distinção entre a apneia central e obstrutiva, apesar de haver alguns recursos, não é perfeita, e o auto-CPAP pode considerar uma apneia central como obstrutiva e aumentar a pressão do CPAP inadvertidamente. Então, nesse cenário, não é recomendado. E outro cenário que deve se evitar no indivíduo que tem hipoventilação. Alguma doença com hipoventilação associada, e a mais comum é a hipoventilação da obesidade, que cursa com a apneia obstrutiva, a gente sugere não usar o auto-CPAP, porque o mecanismo de tratamento, o alvo de tratamento não é exatamente apenas reduzir os eventos obstrutivos, né? Então, a gente sugere tratar com pressão fixa e monitorizando sem o auto-CPAP, até porque esses algoritmos não foram testados nessa população, né? Então, são 2 cenários, apneia central e hipoventilação, que a gente evita de usar o auto-CPAP. Não, excelente, Pedro. Acho que são informações valiosíssimas e acho que até bem práticas aí de algo que a gente tem na mão no dia a dia. Acho que vai ajudar bastante aí no acompanhamento dos pacientes aí com a apneia obstrutiva do sono. Queria agradecer o Pedro mais uma vez aqui pela participação e agradecer a todo mundo que vem acompanhando aí as nossas edições do InCor Talks. Fiquem ligados aí então nos próximos episódios. Obrigado. Você ouviu o podcast InCor Talks, o podcast do InCor HCFM USP.